na área do esporte, aqui estamos para atualizar as coisas do futebol da nossa aldeia, a participação ou as participações dos representantes do Paraná nas ligas nacionais, na primeira divisão e na segunda divisão, principalmente coisas locais, o nosso Grêmio de Esportes de Maringá, na terceira divisão do Campeonato Paranaense, nessa sua jornada em busca de vaga na segunda divisão da Elite para 2023, para chegar à primeira divisão de 2024. O Grêmio de Maringá, que vinha de uma trajetória com aproveitamento de 100%, acabou desperdiçando essa condição quando apenas empatou em casa no último domingo com a equipe do Paranavaí. Um empate que deixou o torcedor tanto quanto aborrecido, né? A gente percebe que existe limite na paciência do torcedor. Esse torcedor do Alvinegro, que é muito otimista e que estava empolgado com o desempenho de 100%, acabou meio que se aborrecendo com o desempenho da equipe dentro do Paranavaí. Um resultado que a equipe de Paranavaí lamentou, porque tomou o primeiro gol, empatou a partida e depois, através de um pênalti, de um questionável pênalti, acabou tendo a oportunidade de ampliar o placar, mas por sorte o Diego, por sorte do Grêmio Maringá, o Diego acabou defendendo a cobrança da penalidade máxima e o resultado ficou igual, mas o Grêmio não fez uma boa partida. O Grêmio do Esporte do Maringá desagradou o seu torcedor e compareceu em pequeno número, ainda pequeno número, não houve no estádio a presença do público que a diretoria esperava, mas enfim, um empolgado torcedor que tinha a expectativa de que o seu time passasse pelo Paranavaí. Isso acabou não acontecendo porque, notadamente, não fez uma boa partida, reconhecido está que o Paranavaí jogou melhor e que merecia vencer o jogo, mas o técnico Claudio Esturião teve problemas para a escalação do time. Ao longo da semana ele treinou uma equipe titular e na hora de colocar os jogadores em campo não pôde contar com o Juan, o lateral Juan, que é um dos destaques da equipe. O Juan nem entre os relacionados apareceu. Há um mistério em relação a isso. Muitos falam da diretoria a informação que você tem que foram problemas pessoais. É preciso saber que tipo de... Elas precisam saber, não necessariamente. Os problemas pessoais são problemas pessoais. Mas é ruim para um treinador que tem um jogador titular e não pode contar com ele. É preciso ver, a diretoria certamente vai agir com muito tato nessa questão do Juan, para saber que tipo de problemas o jogador está enfrentando para readequá-lo ao elenco, porque afinal de contas é um jogador muito útil. Tanto é útil que a ausência dele foi praticamente decisiva na partida. O técnico Claudio Esturião teve que lançar o jovem Augusto, menino da base, ainda imaturo, ganhou a condição de titular repentinamente e abalou-se emocionalmente e acabou se atrapalhando. É um bom jogador, um jogador promissor, mas todos sabemos do peso que existe dessa transição da base para o profissionalismo, e você coloca o jogador numa situação como essa, numa partida que se antevia seria complicada. O Augusto acabou tendo dificuldades emocionais, é claro que isso vai ser corrigido, ele vai ter outras oportunidades e certamente vai aproveitar melhor, mas o jogo contra o Paranavaí não foi bem, tanto que o Esturião teve que substituí-lo ainda na primeira etapa. Também problemas em relação ao goleiro Neto, que seria o titular, mas neste caso, no caso do Neto, a informação é de que ele teve um problema no tornozelo, um entorse ali no treino de preparação final, por isso acabou não entrando em campo. Menos mal neste caso, porque o Diego entrou, e o Diego, que até vinha sendo titular, foi bem na partida, aliás foi bem demais, garantiu o empate, sim, uma tragédia da derrota, mas ele foi lá e defendeu o pênalti. Mas a diretoria precisa resolver essas questões, aparar esses problemas, porque o técnico Claudio Esturião, que desenvolve um bom trabalho no Alvinegro, mas tem um elenco limitado. Ele tem um elenco titular e quando lhe faltam peças em setores importantes, como foi o caso da lateral direita, ele não tinha um outro lateral direito para colocar, teve que improvisar o Wesley por ali, fazer umas inversões, enfim, com isso o rendimento da equipe alvinegra não foi o esperado e por isso apenas empatou e por isso quase perdeu para o Paranavaí. De bom, a estreia do Coruja no comando do ataque, o ataque que não vinha fazendo gols, o Rodrigues estava bastante aborrecido e insatisfeito com o desempenho da sua linha ofensiva, acabou sacando o Douglas Candango, o Luan que também era titular, não era titular, a linha de frente foi com um saco com o Coruja, e o Coruja fez o gol dele, pelo menos fez o gol. Não fez uma atuação, não teve uma atuação espetacular, mas pelo menos devolveu ao ataque a condição de fazer gols. Fez 1-0, o time não suportou, aceitou o empate, depois quase perdeu. Um outro detalhe que na ótica deste comentarista foi fundamental para o melhor desempenho
para quase vitória do Paranaguá foi o fato de que o Grêmio Maringá, nas partidas anteriores, notadamente teve no Igor Vilela o seu principal jogador. Jogador muito inteligente, embora de pouca estatura, mas que tem muita mobilidade, que distribuía bem o jogo, que se apresentava para finalizações. Este jogador era o pilar do Escorion no setor do meio campo, o que proporcionava o bom movimento do seu time, principalmente pelas laterais. E o que fez o técnico do Paranaguá neutralizou este jogador. Armou uma engenharia de marcação no setor do meio campo, de forma que o Igor Vilela não tinha fôlego para receber essa bola, para trabalhar essa bola, não tinha espaço. E em função disso, o meio de campo do time maringaense não funcionou e o time do Paranaguá se impôs a partir daí. Por isso fez uma melhor partida, por isso conseguiu levar para casa o empate, por isso quase venceu. Ao Grêmio de Esportes Maringá resta a recuperação, joga agora contra o Nacional fora de casa, já nesta quarta-feira, para manter essa condição de vice-líder, porque sabemos, nesta primeira fase, as equipes estão divididas em duas chaves, classificam-se apenas duas. O Araponga segue líder, não com aproveitamento de 100%, mas jogou a quinta partida e contabilizou o 13º ponto, está na frente. O Grêmio de Esportes de Maringá vem atrás com 10 pontos e o Nacional de Rolândia tem 7. Observe que a briga é acirrada por essas duas vagas na liderança. O Grêmio, se perder para o Nacional, corre o risco de permitir que o próprio Nacional encoste, entre na briga pela segunda vaga, e aí vem o Paranaguá, não é? Um pouco mais atrás, também pontuando. Portanto, não há nada de definido neste grupo. É um grupo bastante apertado e perder pontos dentro de casa, como o Grêmio perdeu, pode ser letal na contabilização final, no fechamento desta chave. Os resultados foram, neste grupo B, o empate entre o Grêmio de Maringá e Paranaguá e Videiros. Também houve empate com o líder Arapongas, que jogou diante do Nacional em Paranaguá. O Arapongas está mandando seus jogos no estádio Rodrigo Wagner em Paranaguá. Empate em 1-1 e a Portuguesa perdeu mais uma. A Portuguesa, que ainda não pontuou, perdeu em casa, perdeu em Londrina para a equipe do Cambé. É interessante você observar que o Grêmio está na segunda posição, mas dando uma olhada na tabela, você vai perceber que o Grêmio ganhou apenas das equipes que estão abaixo, não é? Na classificação, que é a Portuguesa, o Grêmio ganhou da Portuguesa fora de casa, a Portuguesa é a lanterna na competição, ganhou do Cambé e do Rolândia. Essas três equipes estão abaixo da tabela. Quem está no meio da tabela é exatamente o Paranaguá, o quarto colocado, e deste o Grêmio não ganhou, mesmo jogando em casa, apenas empatou. E as equipes que estão acima da tabela são as equipes contra as quais o Galo Guerreiro vai jogar, contra o Nacional nesta quarta-feira e depois diante do Arapongas, o líder. Portanto, quando você pega o torcedor abusivo desse empate em casa, é exatamente em função disso. Ele jogou apenas contra os que estão abaixo na tabela, os venceu, é verdade, mas quando jogou contra quem está no meio da tabela, que é o Paranaguá, apenas empatou, e agora fica com a responsabilidade de dar a resposta ao seu torcedor, enfrentando o Nacional de Rolândia fora de casa na quarta-feira e depois no domingo diante do Arapongas neste grupo B do Campeonato Paranaense da terceira divisão, que está muito equilibrado. E no caso do grupo A, onde estão o Patriota, a Alcária, Esporte Clube Mourão, Irati, Batel de Guarapuava, lá há um equilíbrio maior, né? Lá há uma indefinição. Chegamos à quinta rodada e lá tem uma rodada a menos, por conta de ter um time a menos, mas lá há um equilíbrio grande. Tem a posse no Araucária, mas acabou perdendo, o Patriotas, o próprio Grecal Roupo, enfim. Mas o que interessa ao torcedor do Grêmio Maringá é garantir uma das duas vagas neste grupo B, para depois enfrentar num cruzamento olímpico as duas equipes que se classificarem no grupo A. Destas duas nas semifinais sairão as finalistas e só as finalistas terão o direito assegurado de disputar a segunda divisão do Campeonato Paranaense de 2023 e depois brigar pela vaga na elite em 2024. Isso em relação ao Grêmio de Esportes de Maringá. Em relação ao Maringá Futebol Clube, o time profissional desativado, com jogadores emprestados para outras agremiações, e na ativa do Paranaense Sub-20, terceira fase. O time entra agora, são 8 equipes, divididas em duas chaves de 4, vão se classificar para as semifinais as duas melhores, e o Maringá Futebol Clube acabou decolando com um empate fora de casa diante do Paraná Clube, que foi a capital do estado,
foi a Vila Capanema, empatou em um bom resultado, joga agora em casa contra o São José, nesta segunda rodada, em busca da condição de semifinalista do Paranaense Sub-20, do Campeonato Paranaense Sub-20, que é uma espécie de subprofissional, e o Maringá está no páreo, está bem encaminhado. Obrigado a você pela sua atenção na área do esporte.